Boa noite. Um pescador africano chegou hoje ao Porto de Santos depois de passar 54 dias em alto mar. Juvenal Ferreira Mendes, de 52 anos, natural de Cabo Verde, na África, foi resgatado por um navio que vinha dos Estados Unidos. O homem contou que saiu de casa sozinho no dia 2 de outubro para pescar na ilha de Boa Vista e foi vítima de uma tempestade que o tirou da rota. Para sobreviver, comeu peixe e bebeu água de chuva. O náufrago disse que pediu ajuda para outras 15 embarcações que o ignoraram. O pescador ficará sob responsabilidade da Agência Marítima e da Polícia Federal para poder retornar ao país de origem. A Santa Casa de Santos vive a maior crise de sua história. A instituição passa por vários problemas financeiros e aguarda, desde abril, um empréstimo do BNDES. Com as dívidas se acumulando e profissionais sem receber, o hospital pode interromper os serviços. Com a grave crise dos hospitais da região, a Santa Casa de Santos acaba sendo um dos poucos hospitais que continuam atendendo. O complexo é o maior do litoral paulista, possui grande parte da demanda de internações e realiza cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. Possui uma média de 2.500 internações mensais. Quase metade dos pacientes que procuram a unidade são de outras cidades. Segundo a diretoria, a situação chegou no limite e a entidade pode ter problemas, pois também passa por uma crise financeira. O Santo Amaro parece que ameaça parar a partir do dia 15, né? São Vicente, todos nós sabemos a situação que está lá, em estado de greve. Cubatão também, nós estamos em estado de greve. A Santa Casa é porta aberta em oftalmologia e pediatria. Então vocês já imaginaram o afluxo de crianças que virão para cá, porque é o único hospital que está atendendo. E nós não temos mais dinheiro, nós estamos absolutamente sem recursos. Os profissionais estão sem pagamento há mais de 4 meses e até agora não receberam a primeira parcela do 13º. Eu tenho aqui 3 serviços que já me informaram que, se não forem ressarcidos os seus honorários até o dia 1º de janeiro, eles vão parar de trabalhar. Hematologia, anestesia, que para o hospital, e a oncologia, a UCO, a unidade coronariana, nossa também está para paralisar. A dívida da Santa Casa é de aproximadamente 180 milhões de reais. A entidade aguarda desde 2014 a liberação de um empréstimo pelo BNDES no valor de 141 milhões de reais, o que ajudaria a solucionar parte do problema. Mas até agora esse dinheiro não chegou. A cada momento eles solicitam um documento nosso. Agora solicitaram uma garantia hipotecária no valor com imóveis de 3 milhões e 700 mil reais mais ou menos. Nós estivemos correndo, por quê? Para eu poder onerar qualquer imóvel, qualquer bem da Santa Casa, eu sou obrigado a solicitar primeiro a mesa administrativa e depois ao Conselho Deliberativo e finalmente ao Conselho Geral. Somente nessa terça-feira que eu consegui essa aprovação, certo? A ata dos conselhos já se encontra no cartório de títulos e documentos e, evidentemente, amanhã provavelmente deverá seguir para Brasília. O hospital espera contar com a ajuda de empresários e a comunidade para sair dessa situação. Até agora, a Santa Casa está aberta. Se você me perguntar amanhã se ela está aberta, eu não sei. Porque eu não sei se algum serviço a mais vai dizer, olha, vou parar, né? Você já imaginou se o serviço de limpeza aqui parar 24 horas sem limpeza e higienização? Eu sou obrigado a determinar, o diretor clínico não está aqui, mas ele vai chegar para mim, provedor, vou fechar o hospital por falta de higiene. E por conta da crise da Santa Casa, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa sancionou ontem uma lei que prevê uma contribuição voluntária no valor de R$ 10 em cota única no IPTU do ano que vem para ajudar o hospital. A iniciativa partiu do vereador Antônio Carlos Banha Joaquim. A Prefeitura de São Vicente pagou parte dos salários atrasados aos servidores, mas a categoria que é contra o pagamento escalonado dos trabalhadores continua com um movimento grevista.
Hoje pela manhã, os funcionários realizaram uma assembleia para discutir novas ações. Segundo a administração, até amanhã, 56% dos salários serão pagos. Para falar mais sobre essa situação, eu converso agora com o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de São Vicente, José Raimundo da Silva Schell. Diretor, qual é a atual situação dos servidores? Quantos já receberam? Até o momento receberam os professores de Educação Básica 1 e 2 e os professores substituto. E, além disso, receberam os servidores da referência B, C, D, E e hoje eles estão pagando o da referência F. Isso deve representar cerca de 50% da categoria, né, que estão com o pagamento já depositado em suas contas. Com a greve, quais os serviços que estão sendo afetados? Olha, o principal setor afetado é da saúde, as unidades básicas de saúde, quase 100% delas estão funcionando parcialmente ou não estão funcionando em relação à adesão que as pessoas têm tido ao movimento. E amanhã a gente pretende fazer um contra-ataque, ir para a rua, mobilizar e ampliar a participação, a adesão dos trabalhadores ao movimento. E a paralisação continua por tempo indeterminado? Hoje nós fizemos uma assembleia no período da manhã para fazer uma avaliação do movimento e a deliberação é que a greve permanece, né? O que nós esperamos é que a prefeitura antecipe o calendário que ela divulgou com relação ao escalonamento, porque quanto mais rápido ela fizer o pagamento, mais rápido poderá acontecer o final da nossa greve. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. 2 menores de idade foram detidos ontem à noite em Cubatão após roubarem um motorista que trafegava pela rodovia Anchieta. Por volta das 7 da noite, 3 homens invadiram a pista e abordaram a vítima e lhe roubaram a carteira e o celular. Os bandidos conseguiram fugir pela mata. A polícia foi acionada e os encontrou nas imediações do bairro Pilões. 2 se renderam e o outro conseguiu escapar. Com eles, foram apreendidas 2 armas de brinquedo. Começou a funcionar este mês em Itanhaém uma central de monitoramento. Por enquanto, o sistema foi implantado em um único bairro, mas o objetivo é estender para outros locais. Para o projeto piloto, o bairro escolhido foi o centro da cidade, onde há maior fluxo de moradores e de turistas. São 28 câmeras, entre elas 8 que capturam imagens em 360 graus. O monitoramento das imagens é feito por guardas municipais e agentes de trânsito 24 horas por dia. O objetivo é dar maior segurança à população. Verificando alguma irregularidade, alguma situação suspeita, é acionado uma guarda municipal, dependendo da ação que está sendo desenvolvida ali, a gente pede o apoio da Polícia Militar e para chegar até o local. Qual foi o investimento desse projeto? Investimento de R$652 mil nesse primeiro projeto, né? A verba da AGEM. O secretário conta que outros bairros devem receber câmeras a partir do ano que vem. Já temos o aval do nosso prefeito municipal, Marco Aurélio, para estar desenvolvendo um projeto que vai ligar os outros bairros da nossa cidade, né? Nós estamos desenvolvendo o projeto, acreditamos que mais 15 dias nós tenhamos apresentando o projeto para o ano que vem fazer esse aumento aí das câmeras na nossa cidade. No ano passado, Itanhaém registrou 1.949 casos de furto e 679 de roubo. Até outubro deste ano, houve uma redução no número de furtos para 1.878, mas os casos de roubo aumentaram, foram 693. Os moradores acreditam que a central de videomonitoramento ajude a reduzir esses índices. Sabendo que tem câmera, todo mundo agora vai tomar mais cuidado, até para sair para bater num carro do outro, ou arranhar o carro do outro. Eu acredito que a segurança vai ser maior. Quanto mais segurança, mais proteção a gente se sente, né? Porque afinal de contas a gente se prende dentro de casa para o pessoal ficar fazendo baderna na rua. Tem alguns pontos que ainda está necessitado, né? De colocar algumas câmeras por aí, né? A cidade está precisando, alguns pontos mais, tem algumas câmeras mais por aí. Depois do intervalo, todos os detalhes da decisão da Copa do Brasil e a festa dos palmeirenses na região. Nós voltamos já. O Verde ganhou as ruas de Santos nesta quinta-feira. Os palmeirenses fizeram questão de mostrar o orgulho pela conquista da Copa do Brasil.
Nas capas dos jornais, festa, comemoração, verde e branca. Nas ruas de Santos, o preto e branco ainda aparecia, de vez em quando, mas com a tristeza evidente dos santistas que perderam um campeonato na reta final. Perderam gols que não poderiam ter perdido. Se tivesse feito logo no início, teria mudado a história completamente. Nós perdemos na nossa falha, no nosso erro, mano. E para os palmeirenses, vestir a camisa alviverde em território santista teve um gostinho especial. Em casa, tinha que fazer o dever de casa e já faltava comemorar um título dentro da nova arena. O jogo foi muito emocionante, o jogo foi bastante equilibrado também, eu achei, assim, assistindo lá no lugar, emoção é demais, eu achei muito bom. O Santista falaram muito, né? Falaram que já tava ganho, se era campeão, era 2 tapas. E foi 2 tapas mesmo ontem. Um no jogo e nos pênaltis. Os torcedores do Palmeiras estavam animadíssimos até na hora de ir trabalhar. O Santos já estava engasgado, né? Desde do Paulista, agora acabou engasgado que estava a espinha de peixe. Vai zoar bastante santista hoje? Não tenha dúvida. Santista que me aguarde hoje. Nas redes sociais, então, montagens com o resultado do jogo não faltaram. Memes dos jogadores invadiram a internet. O tricampeonato do Palmeiras ainda vai ser muito comemorado. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Foi tenso. A definição do campeão da Copa do Brasil foi nos pênaltis. Os santistas mostravam otimismo até o apito final, mas tiveram que ver os palmeirenses comemorarem o 3º título da competição. O santista sabia que seria difícil, mas acreditava na vitória. O palpite do placar era quase unânime. Vai ser 1-0 para o Santos, gol do Ricardo Oliveira. 1-0 está de bom tamanho. Eu acho que vai ser 1-0 para o Santos. Apesar do perigo que cada time levou ao adversário, o primeiro tempo terminou 0-0. Com o resultado, a vantagem era dos santistas, que tinham vencido por 1-0 na primeira partida da final na Vila Belmiro. Mas logo aos 11 minutos do segundo tempo, Dudu marca o primeiro gol para o Palmeiras. A torcida santista continuou confiante. Até que aos 39 minutos, Dudu faz o segundo gol para o alviverde. A torcida alvinegra se calou. Mas a tristeza durou pouco, 2 minutos. Depois disso, uma explosão de alegria. Ricardo Oliveira acertou a rede palmeirense. Com o resultado, a disputa foi para os pênaltis. Mais tensão. Logo na primeira tentativa, Marquinhos Gabriel desperdiça a oportunidade para o Peixe. O desespero e a esperança dos santistas duraram até a cobrança do goleiro Fernando Praz, que selou a vitória palmeirense. Apesar da derrota, a torcida do Santos reconheceu o esforço do time. Valeu o esforço, o Santos jogou bem pra caramba e valeu o esforço dos caras para fazer esse jogo. Estamos tristes, mas paciência. Futebol é assim, esporte é assim, a gente ganha, a gente perde. Hoje nós perdemos, mas o ano que vem está aí. O time do Santos, ninguém acreditava esse ano. Foi bem, foi campeão paulista. A gente tem que reconhecer que o time superou. Cabeça erguida e vamos aí pro 2016 tentar dar a volta por cima, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, ver o que dá lá. E a torcida campeã foi comemorar no Reduto Santista, a Praça da Independência. Eu gosto muito do Santos, mas, Palmeiras é o Palmeiras, né? E como sempre, é sofrido, mas valeu, pô. Fazia 3 anos que a gente não ganhava nada, a gente perdeu pro Santos na final do Paulista desse ano. E esse jogo foi para entrar para a história. Os dois times jogaram bem, mas no final, graças a Deus, a gente foi campeão depois de 3 anos de espera.
foi sofrido, decidido nos pênaltis, mas no final deu tudo certo para os palmeirenses. E depois de tanta emoção, tem um nome que não sai da boca dessa turma. Para mim foi o Dudu. O Dudu. Aqueles 2 gols do Dudu matou todo mundo. Para falar mais sobre a decisão, eu converso agora com o editor do Santa Portal, que está de volta das suas férias. Seja bem-vindo mais uma vez. Juan, boa noite. Você diria que faltou mais sorte ou competência para o Santos ser campeão da Copa do Brasil? Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Um dia ruim para voltar, né, Irineu? Pensando que ia falar da conquista do Santos. Mas o que faltou para o Santos foi futebol mesmo, Irineu. O Santos não se encontrou nas 2 partidas. Mesmo que venceu por 1-0 na Vila Belmiro e perdeu alguns lances, e se fala muito do pênalti perdido pelo Gabigol e daquele gol no fim do Nilson, mas o Santos não jogou bem. Não era aquele Santos que vinha brilhando na Copa do Brasil. E no segundo jogo, pior ainda, muito mais apático. O Palmeiras também não jogou tão bem, mas fez o suficiente, jogou com a raça que era necessária para bater o Santos, não deixou o Santos jogar, fez o resultado, ainda sofreu com a ida para os pênaltis, mas conseguiu ser o campeão. Acho que não foi sorte não, Irineu. Infelizmente, nessas 2 partidas o Santos não se encontrou, mas não tira os méritos, Irineu, dessa temporada, e a gente falou isso ao longo do ano. O Santos mudou o presidente, entrou o presidente Modesto Roma Júnior, ele encontrou um clube completamente quebrado, os jogadores sem receber salário, outros saindo na justiça do clube. Ele conseguiu reestruturar a equipe rapidamente, montou um time competitivo, o Santos foi campeão na Copa do Brasil e todo o restante a gente sabe como aconteceu. Começou mal no Brasileirão, veio a chegada do Dorival Júnior. Dorival Júnior fez um excelente trabalho, perdeu... Foi brilhante. Pois alguém tem que perder, né? Então acabou sendo o Santos dessa vez, mas não tira o mérito de uma temporada fantástica do clube, um clube que o torcedor no início do Brasileirão achou até que a equipe ia cair. E deu no que deu, o Santos foi bem, acabando conquistando a vaga na Libertadores, mas não tira os méritos. É isso que eu queria até falar com você, Juan. Que, por exemplo, acho que, primeiro que vice-campeonato aqui no Brasil não vale nada. Não vale nada. Né? Vice-campeão ou último colocado não altera em nada. E o da Copa do Brasil pior, nem troféu pior. Tem, né? Mas acho que o que ficou, o gosto amargo que ficou é o seguinte, o Santos teve uma belíssima campanha agora no Campeonato Brasileiro, chegou a estar no G4, poderia ter garantido a vaga, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, ou pela Copa do Brasil se fosse campeão. Não aconteceu nenhuma das 2 coisas. E aí eu queria fazer um raciocínio aqui com você no seguinte. Você está vindo pelo Campeonato Brasileiro, está lá no G4. Aí de repente você fala, vou priorizar a Copa do Brasil. Tudo bem, né? É uma opção que você pode ter em relação a isso. Só que o Santos, depois que jogou com o Palmeiras aqui na Vila Belmiro, ganhou de 1-0 só, quer dizer, fez o resultado mínimo, 1-0. Tinha o jogo contra o Vasco da Gama, e entra com um time absolutamente reserva. Entrou com o Vanderlei com jogadores do Sub-20. Né? Tudo bem, até o Dorival deu algumas declarações dizendo que, por exemplo, os jogadores, por exemplo, não jogar. Tudo bem, olha, é o seguinte, vocês não jogaram, só que, espera um pouquinho, a nossa retrospectiva fora de casa é muito ruim. Muito ruim. Nós ganhamos de 1-0 só do Palmeiras aqui. Esse jogo contra o Vasco da Gama, agora eu, como técnico, vou pedir para vocês, jogadores, um esforço de vamos jogar lá contra o Vasco da Gama, vamos ganhar, tentar pelo menos ganhar o jogo contra o Vasco da Gama, para a gente pelo menos chegar vivo agora na última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda com chances de estar no G4. Faltou planejamento, Juan? Faltou alguém parar para pensar um pouquinho melhor nessa situação? Olha, Irineu, na verdade houve planejamento, porque todo mundo na hora de lembrar da praia, lembra que em novembro choveu muito. E choveu muito para o futebol também. O Santos pegou uma sequência de campos muito pesados. Fim de temporada. Não, Flamengo, Curitiba, Vasco, todos foram... Todos com campo pesado. A Vila Belmiro chegou a ter um excesso de partidas e o campo da Vila, que é o melhor do Brasil, acabou ficando um pouco ruim. E o Santos, os bons jogadores veteranos... o que aconteceu? A comissão técnica planejou. O brasileiro estava difícil conquistar pontos fora, então eles decidiram pela Copa do Brasil. Se dá certo, a gente não estaria falando sobre isso hoje. Acabou não dando certo. Mas podia ter dado errado também. Exatamente, foi o que aconteceu. Mas assim, vale discutir também o excesso de jogos, toda essa questão. Tiveram muitas críticas aos calendários da CBF pelo número de partidas. E o Santos, aí lembrando de como foi formado esse time, o Santos não tem um elenco recheado. Tem 11 jogadores que são muito bons, e é como você falou, quando
quando jogou só com reservas, aliás, lá no Rio de Janeiro, o Santos passou por uma situação extremamente desagradável. Vestiário sem luz, escadaria inundada, esgoto, os jogadores titulares acabaram não presenciando isso. Infelizmente deu errado. Se dá certo, a gente estaria aqui enaltecendo o planejamento. Deu errado. Houve planejamento, só que o planejamento não deu certo. Mas eles pensaram bem. Mas poderia ser repensado. Poderia ser. Eu acho assim, serve... você faz um planejamento, Sim. tudo bem, você está seguindo aquele planejamento, mas em um determinado momento você fala, bom, pera um pouquinho. Pode não dar certo. Pode não dar certo. Vamos tentar uma alternativa aqui. Bom, mas acho que aconteceu, acabou não dando certo. Agora ficamos aqui na teoria, né? Uma coisa é certa, Irineu, toda a comissão técnica e jogadores e diretoria, todos eles aprenderam essa lição. Claro. Para os próximos anos, para as próximas experiências, eles vão optar diferente. Mas assim, houve planejamento, é que infelizmente acabou não dando certo. Já que estamos falando nisso, os titulares serão poupados para a última rodada agora contra o Atlético Paranaense? Não tem o menor motivo, né, Irineu? Eu poderia se falar de férias antecipadas, mas acho que não é o caso. Daqui o domingo está logo aí para pegar o Atlético Paranaense. Tem que jogar com o time titular, os jogadores se despedirem de cabeça erguida, como a gente já falou várias vezes. Uma temporada que acabou sendo boa do Santos por todas as circunstâncias. O Santos continua quebrado, Irineu, continua quebrado. Infelizmente deixou de ganhar dinheiro aí com Libertadores, com o título da Copa do Brasil, mas não, foi um ano salvo do Santos. Então tem que entrar o time titular, jogar bem, vencer o Atlético Paranaense, terminar. Se o Santos vencer o Atlético Paranaense, vai ficar ali em sexto, sétimo, vai estar batendo o recorde dos últimos anos que no Brasileiro o Santos terminava em 10º, 11º. Então tá bom. E no Brasil a gente tem que entender, é ano a ano, claro. e o Santos tem que estar sempre evoluindo. Esse ano era para não ter acontecido nada e o Santos ter lutado contra o rebaixamento. O Santos foi campeão paulista, disputou a final da Copa do Brasil, está entre os 10 primeiros do Brasileirão e os 3 artilheiros do ano. O artilheiro do Paulista e o artilheiro do Brasileirão, Ricardo Oliveira, e o Gabigol como da Copa do Brasil. 4 jogadores na seleção brasileira. Foi um ano muito interessante para o Santos. Infelizmente esse título não veio, a gente fica chateado, mas não pode pensar só nisso. Juan, obrigado, viu? E seja mais uma vez bem-vindo de volta aqui ao Caderno Regional. Pois é, né, Irineu? Voltando para falar agora só segunda-feira da última rodada do Brasileirão, mas aí a gente vai ter bastante papo, né? Boa noite para você. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Depois do intervalo, o comércio em Santos tem horário estendido por conta das compras de Natal. Nós voltamos já. As lojas em Santos já estão funcionando até mais tarde, mas os comerciantes afirmam que o movimento ainda é fraco. A expectativa é que, mesmo com a crise, o consumidor não abra mão de comprar pelo menos uma lembrancinha. Esta loja de brinquedos, que fica no Gonzaga, em Santos, já está fechando as portas às 10 da noite. Além do horário estendido, os donos apostaram em outros atrativos. A gente parcela em até 10 vezes, sem juros. E aí, assim, quando o pai olha, né, 10 de R$ 39,90 não é tão caro, né, do que R$ 399. Então, cabe no bolso de qualquer pessoa. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, o início do mês ainda é um momento de pesquisa. E, posteriormente, as pessoas começam a comprar. Quando pega fogo mesmo o negócio, o comércio aquece, é sempre depois do dia 10. Que aí sai a segunda parcela do 13º, sai também o pagamento das pessoas. E hoje também, com o cartão de crédito, também não tem muito aquela coisa de esperar em cima da hora para receber, porque tem os cartões, data boa de cartão, a pessoa sempre gasta um pouquinho mais. Este ano, o consumidor deve gastar entre R$ 100 e R$ 120. O valor é menor do que os R$ 150 do ano passado. O motivo? A crise, palavra que o lojista não quer nem pronunciar. A gente quer tentar fugir o pensamento da crise, né? E a gente tem expectativa, assim, de crescimento e a gente está batalhando para isso. Os compradores devem gastar menos, mas ninguém quer deixar de presentear quem ama. Esse ano tá mais difícil, né? Vai ficar nas lembrancinhas só. Presentinho só para as crianças. Até o dia 12 está sendo realizada em Santos a Expo 500 Arte Bazar. É uma exposição, mas você pode encontrar diversas opções de presentes para a casa e comprar as mais diversas obras de arte. São quadros, gravuras, aquarelas, desenhos, esculturas, obras de arte para todos os gostos.
São mais de 100 peças que reúnem o talento de 25 artistas da região, de São Paulo e de Campinas. E o diferencial é que cada uma pode ser levada para casa com preço máximo de R$ 500. Essa é a 4ª edição da Expo 500 Arte Bazar. A Expo 500 Arte Bazar surgiu de uma iniciativa coletiva, na verdade, dos artistas produzirem obras em formatos menores ou em mídias diferentes, obras nos valores até R$ 500, para aproximar o trabalho do artista com o público. As belezas de Santos não podiam ficar de fora. Elas são retratadas nessas fotografias das praias e também neste quadro que traz a catedral, feito a lápis sobre uma tela envernizada. Uma novidade nesta edição são esses lenços, confeccionados a partir das imagens do fotógrafo francês Jean-Charles Mandoux. Esses trabalhos são exclusivos. E, além de eles serem um trabalho de arte que pode decorar uma sala, um ambiente, é um ponto de investimento. Porque nós temos artistas com franco desenvolvimento no mercado de arte, que você, ao sair da porta da galeria, o trabalho que você adquiriu já está valendo o dobro. Expo 500 Arte Bazar acontece até o dia 12 de dezembro, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 10 da manhã às 2 da tarde. O endereço é Rua Marquês de Olinda, número 23, na Vila Belmiro, em Santos. E acontece até o dia 10 a 39ª Mostra Internacional de Cinema do Sesc. Serão exibidos 10 filmes premiados que não entraram em cartaz no circuito comercial. Na noite de estreia foi exibido o longa japonês Um Certo Olhar, que conta a história de um homem que sumiu depois de se afogar, mas volta para casa 3 anos depois. A mostra, que é itinerante, acontece até o dia 10 no Sesc Santos. São filmes premiados que normalmente não entram no circuito nacional, nesse mais comercial, né? E é feita uma curadoria e alguns desses filmes premiados itineram pelo estado de São Paulo. Quem esteve na primeira exibição gostou do que viu. Foi muito bom, um filme diferente, né? Do Japão, então foi muito bom, uma outra cultura diferente. Eu gostei bastante. É muito bom, né? Poder se alimentar de cultura somente na sua cidade. Serão exibidos 2 filmes por dia. A programação completa você confere no sescsp.org.br. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, pela audiência. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.